Ora, boa tarde. Vamos então dar início a este segundo webinar que versa ao tema Recomendações da área da geotecnia, hoje dedicado às escavações e contenções periféricas. Este conjunto de 13 webinars estão integrados numa ação global da Ordem dos Engenheiros, designada com o hashtag Juntos Somos Engenharia. Hoje, portanto, vamos dar início à segunda sessão. A primeira sobre a prospecção para fundações de edifícios e escavações teve lugar na semana passada, e na próxima semana, exatamente na segunda-feira às 17 horas, teremos a terceira apresentação sobre segurança de valas. Estas três recomendações fazem parte de uma publicação que está disponível no site da Ordem dos Engenheiros e atualmente também está disponível na plataforma Juntos Somos Engenharia, para quem esteja interessado em consultar e até importar esse manual. Eu queria dizer que, digamos, a gravação desta apresentação e os PowerPoints que vão ser hoje apresentados estarão disponíveis para todos a partir da manhã também no site da Ordem dos Engenheiros. Portanto, elementos de consulta não irão faltar. Eu ia-vos pedir para porem todas as dúvidas e questões que vos preocupam e que queiram aproveitar esta oportunidade para esclarecer, para as porem aí no Q&A, portanto, nas questões, e depois nós daremos, no final das apresentações que vão ser feitas, daremos depois a resposta, quer eu, quer os dois oradores que vamos ter hoje, não é? No bate-papo, podem pôr apenas questões informais, não é? Visto que nós aí não iremos responder a solicitações que aí sejam postas. Portanto, hoje vamos ter connosco o engenheiro Miguel Conceição da TPF e o engenheiro Paulo Ramos da Teixeira Duarte, que, tal como eu, participaram no grupo de trabalho que elaborou esta revisão, ou esta atualização da proposta de normas, de recomendações para as normas da área da geotecnia. Eu vou fazer uma pequena introdução, portanto vou compartilhar aqui uma apresentação em PowerPoint, que já estará a entrar aí no vosso ecrã. Portanto, dentro deste ciclo de webinars, aqui está o slide da apresentação. Eu irei muito rapidamente falar dos antecedentes das recomendações e basicamente da recomendação para as escavações e contenções periféricas. Depois farei uma breve referência à legislação mais importante publicada após 2004. Depois gostaria de falar um pouco sobre as categorias geotécnicas, quer as que estão em vigor, são as da norma portuguesa EN 1997-1, quer aquilo que está em estudo ao nível da Comissão Europeia, a revisão dos Eurocódigos, já tem uma filosofia um pouco mais desenvolvida, mais precisa do que são as categorias geotécnicas, que eu penso que será importante fazer uma breve referência e depois apresentar aqui alguns agradecimentos. Portanto, eu queria dizer que as normas foram publicadas numa primeira versão em 2004, na forma de um livrinho de capa azul que ainda está em venda na Ordem dos Engenheiros, e foi considerado oportuno agora em 2020 fazer precisamente esta atualização, visto que já passou um número significativo de anos. Mas gostaria de recordar também aqui como é que foi esta saga das normas, quer dizer, este processo iniciou-se
em 1991, no fundo a pedido da Câmara Municipal de Lisboa, ao designado Grupo de Trabalho de Geotecnia da Ordem dos Engenheiros, para que apreciasse uma proposta de normas genéricas para os projetos de trabalhos de escavação. Ora, esta proposta, no fundo, que era bastante simples, à altura foi elaborada pelo Dr. Gabriel de Almeida, que pertencia, no fundo, ao Departamento de Geotecnia da Câmara Municipal de Lisboa e que, felizmente, até tem feito parte destes grupos de trabalho, quer para o livro de 2000, a elaboração do livro de 2004, quer agora para esta nova publicação. E isso, quer dizer, este pedido resultava essencialmente porque nos anos anteriores tinha havido alguns acidentes e alguns problemas com a execução de obras de escavação em Lisboa. Obras de escavação já importantes, mas em que não era seguida propriamente nenhums princípios, nenhuma documentação, nem sequer era obrigatório ter um projeto. Quer dizer, obrigatório um projeto de estruturas, podia incluir, naturalmente, a parte das estruturas enterradas, mas depois, relativamente à parte da escavação em si, não era apresentado na altura, não existiam esse tipo de preocupações. Aliás, já tinha surgido um despacho em 1982, que era a obrigatoriedade de execução de trabalhos por empresas detentoras do alvará em fundações. No fundo, era este que está aqui, que é histórico, não é? Tem 40 anos, mas dizia respeito a obras de demolição e obras de fundação em edifícios a construir em zonas sensíveis da cidade e sempre que a execução de tais obras possa afetar a segurança de edifícios que se situem na sua imediata vizinhança. Ora, este despacho obrigava a que essas obras, como está aqui no primeiro parágrafo, que é de futuro e mesmo para as obras já licenciadas, a execução dos trabalhos de fundação e demais obras até se atingir o nível do pavimento ou arruamentos só poderá ser levada a efeito por empresas detentoras de alvará de especialização em fundações, devido expressamente reconhecidas e aceites pelo chefe dos serviços de fiscalização da Câmara Municipal de Lisboa. Pronto, eu considero que este despacho, no fundo, foi o rastilho ou o precursor que deu depois a este desenvolvimento ao longo do tempo das normas. Bom, em 91, o Grupo de Trabalho entregou à Câmara Municipal de Lisboa esta apreciação e eu fiz parte desse Grupo de Trabalho, na altura. E em 92 entraram em vigor na Câmara Municipal de Lisboa as normas de apresentação do projeto de escavação. Portanto, que todos os projetos em Lisboa, na cidade de Lisboa, teriam que obedecer. Em 1994 acabou por sair um decreto-lei, 250/94, que já obrigava a entrega do projeto de escavação nas câmaras. Foi a primeira vez que em Portugal se exigiu a entrega destes projetos. Depois, em 98, a Câmara Municipal de Lisboa atualizou as suas instruções para a apresentação dos projetos e, entretanto, a Ordem dos Engenheiros continuou a ter ações de divulgação em todo o país destas propostas de normas. Em todos os municípios foi enviada esta proposta. Portanto, o livrinho foi enviado a todos os municípios do país. Entretanto, desde 97 a 2002, a Ordem organizou 14 ações de divulgação: Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Aveiro. Em 2004 foi a publicação do livro e já agora, para referenciar, temos aqui que a publicação da norma portuguesa é 1997-1, do Eurocódigo 7, portanto teve lugar em 2010, mas só em 2019 é que entrou em vigor o despacho normativo número 21 de 2019, no fim de 2019. Quer dizer, só há poucos meses é que é obrigatória a utilização dos Eurocódigos. Portanto, no fundo, este despacho aprova as condições de utilização dos Eurocódigos por um período de transição de 3 anos e ainda em coexistência com a atual regulamentação. Atualmente, está-se a fazer já a revisão do Eurocódigo 7, portanto, a parte 1, porque a parte 2, relativamente aos ensaios, ainda não saiu,
Já se está a fazer, portanto, a parte 2, relativamente à prospecção e ensaios, e a parte 3, relativamente a determinadas tecnologias executivas. E espera-se que essa revisão esteja concluída dentro de 3 anos, quer dizer, a nova versão do Eurocódigo estará concluída quando em Portugal acaba o período de transição de 3 anos, em que ainda se pode utilizar a atual recomendação. Ora, qual é que foi a legislação mais importante publicada após 2004, que levou a fazer esta atualização das normas? Foi o Eurocódigo, que ainda não tinha saído em 2004, já se conhecia o Eurocódigo na altura, mas ainda não tinha sido publicado e só entrou em vigor 9 anos depois, em 2019. Foi utilizado o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa, que é o REMUEL, conhecido REMUEL, que é um documento bastante importante e que define toda a tramitação a seguir na apresentação dos projetos de escavação e contenção periférica em Lisboa. Entretanto, em 2008, já tinha saído esta portaria importante, portaria número 701, que aprovava o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e fazimento de projetos de obras públicas, designados instruções para a elaboração de projetos de obras e a classificação de obras por categoria. Em 2009, foi publicado o Regime Jurídico de Promoção e Prevenção da Segurança e da Saúde no Trabalho, que também é uma área importante nos projetos de escavação, como em todos os projetos. E finalmente temos aqui a Lei número 40 de 2015, que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, coordenação de projetos, execução de obra, etc. Pronto, foram esta regulamentação e outra relevante que foi tida em conta nesta atualização. Queria só fazer aqui uma breve referência, antes de acabar, aqui às categorias geotécnicas, porque em qualquer destas propostas de normas que nós fazemos, se nós agarramos às categorias geotécnicas e no futuro é que quando nós fazemos um projeto ou temos qualquer intervenção ao nível da geotecnia, temos que nos enquadrar numa categoria geotécnica. Portanto, o início do projeto acaba quase por ser a definição de qual a categoria geotécnica que nós nos integramos, porque depois todo o processo a seguir tem a ver com essa escolha, digamos assim. Portanto, todos sabem, já penso eu, todos já saberão que a categoria geotécnica engloba estruturas pequenas e relativamente simples, que possam ser dimensionadas com base na experiência e na prospeção geotécnica qualitativa. E aqui isto fala-se na dificuldade em si, da complexidade em si da própria estrutura. São estruturas muito pouco complexas. E também se fala um pouco nos riscos. Neste caso, a categoria geotécnica 1 tem que ter riscos desprezáveis para a propriedade e para a vida. Portanto, já há aqui uma definição em termos de risco. Depois a categoria geotécnica 2, que é aquela que, no fundo, diz respeito, que se aplicam mais a proposta de recomendações, abrange os tipos convencionais de estruturas e fundações que envolvam riscos fora do comum ou condições de terreno e de carregamento invulgares ou particularmente difíceis. As estruturas desta categoria requerem a quantificação dos dados geotécnicos e uma análise quantitativa que assegure que são satisfeitos os requisitos fundamentais, podendo, no entanto, ser usado procedimentos de rotina, de campo, etc. Pronto, e finalmente a categoria geotécnica 3 são estruturas de grande dimensão e pouco comuns e que envolvem riscos fora do comum ou condições de terreno e carregamento invulgares. A nova versão do Eurocódigo, que tem aqui um rascunho, um draft, 2019, vai definir as categorias geotécnicas a partir das chamadas classe de complexidade geotécnica e da classe de consequências, ou seja, vai separar o que é a complexidade geotécnica, que pode ser baixa, normal ou alta, em função da complexidade da situação de cálculo mais crítica, portanto, do estado mais crítico, digamos assim,
E depois a classe de consequência, que as consequências de ruptura de uma estrutura geotécnica devem ser classificadas de acordo com a perda de vidas humanas ou de feridos e consequências económicas, sociais e ambientais. Portanto, no fundo, nós temos que consultar uma matriz que, no fundo, em função da complexidade geotécnica e da classe de consequência, nos dá a categoria geotécnica. Portanto, esta categoria geotécnica 3, digamos que fica praticamente fora das propostas de recomendações, mas embora tudo o que se diz neste documento também é aplicável à categoria geotécnica 3, mas em que, digamos, as especificações especiais e cuidados especiais têm que ser tomados em conta na concepção e definição, nomeadamente na quantidade de prospecção geotécnica a realizar, mas, portanto, nós estamos mais dentro desta faixa aqui. Ora, eu tenho isto em inglês, porque isto ainda faz parte do tal documento, draft do Eurocódigo. Estas categorias depois servem para especificar a mínima quantidade de investigação geotécnica, de ensaios de prospecção e de ensaios laboratoriais, uma validação mínima dos modelos de cálculo, portanto, os modelos de cálculo são progressivamente mais complexos e mais abrangentes à medida que caminhamos, subimos na categoria geotécnica, a mínima supervisão, a mínima fiscalização, a mínima inspeção, a mínima observação da obra, portanto, a definição dos dispositivos de observação e a forma de fazer essas observações são mais complexas à medida que vamos subir na categoria geotécnica, não mais complexas, mais completas, digamos assim, e permitindo observar grandezas progressivamente mais necessárias, digamos assim, como deslocamentos, etc. Define também as qualificações e a experiência dos projetistas, coisas que não acontecia até agora, e o mínimo desenvolvimento dos ensaios, dos relatórios, terá sempre que ter um relatório de investigação geotécnica, que já se definia no Eurocódigo anterior, um relatório do projeto geotécnico, também no Eurocódigo anterior existia, e depois o registro da parte construtiva geotécnica, do que diz respeito à geotecnia. Portanto, isto é o que vai, no fundo, ser especificado no novo Eurocódigo e que nós também, em certa medida, já utilizamos, agora de uma forma mais simplificada, mas temos que passar a dar mais atenção a estes pontos e arrumar as coisas de acordo com estes tópicos que estão aqui. Por fim, eu queria só dizer, e isto também vai ser referido a seguir, que houve um conjunto de colegas que integraram estes 3 grupos de trabalho, estão aqui indicados. Queria também agradecer à Comissão Executiva das Funções de Geotecnia, através do seu coordenador, o engenheiro Alexandre Pinto, também todo o estímulo e a colaboração para o desenvolvimento deste documento. Ao Gabinete de Comunicação da Ordem dos Engenheiros foi onde ele foi preparado, não é? Editado. E, por fim, ao Bastonário da Ordem, que também sempre tem acompanhado os nossos trabalhos e tem estimulado todo este processo. Eu agora iria passar, então, vou interromper aqui o compartilhamento, iria passar aqui ao nosso colega Miguel Conceição, que eu tenho muito gosto em ter aqui connosco, visto que ele começou a trabalhar comigo em 2000, portanto, já lá vão 20 anos na Cenor, e que hoje é o diretor do Departamento de Geotecnia, portanto, um simpático e competente sucessor, meu sucessor, o que me apraz muito. O Miguel tem trabalhado na área do projeto sempre, na Cenor, e particularmente nesta área das escavações e contenções, nomeadamente, só para referir nos trabalhos, do metro de Argel, onde começou por trabalhar em 2 estações subterrâneas bastante complexas, e a estação mais complexa, a estação da Praça dos Mártires, com um túnel de grandes dimensões, penso que tinha 24 metros de largura, se ainda bem me lembro, e também agora numa série de estações que estão em curso,
penso que o projeto está mesmo em fase terminal, são estações praticamente todas a céu aberto que vão ligar esta primeira fase da linha no centro da Argel até ao aeroporto. Portanto, passava então a palavra ao Miguel Conceição. Muito boa tarde. Não sei se isto passa automaticamente, sim. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, à Ordem dos Engenheiros e a Engenheiro Mateus Brito por estar aqui presente e representar aqui o grupo de trabalho que desenvolveu esta parte, este bloco das recomendações da geotecnia. E queria agradecer a participação de todos os participantes e espero que apreciem aquilo que tenho preparado para vos apresentar. Portanto, eu vou passar aqui a compartilhar a minha tela. Espero que estejam a ouvir bem. Sim, estamos a ouvir bem. Obrigado. Ora, cá está. Portanto, a apresentação que eu vou fazer tem a ver com, como falava há pouco, com um dos 3 blocos que compõem estas recomendações da geotecnia, e esta diz respeito em particular às recomendações que devem obedecer os projetos de escavação e proteção periférica. Portanto, eu vou apresentar, tenho aqui o índice dos temas que vou falar. No fundo, estes vários pontos do meu índice correspondem a capítulos do documento, e em relação a ao documento original, nós nesta revisão destas recomendações introduzimos aqui dois pontos, abordámos aqui um pouco as tecnologias executivas mais correntes em Portugal, e eu aqui vou desenvolver um bocadinho alguns dos aspectos particulares que eu considero mais importantes e que alguns deles podem não estar no documento, que nós obviamente tentámos reduzir um pouco, foi mais dizer o que é que estava disponível, eu aqui vou um bocadinho mais longe. E depois temos também o último capítulo, as principais causas de danos provocados. Os 3 capítulos centrais, os requisitos de projeto, qualificação profissional e, sobretudo, e aqui demos uma boa revisão em relação ao documento anterior, àquilo que deve ser um projeto de escavação e contenção periférica. Portanto, são estes os temas que eu vou falar e que, no fundo, vou seguir um pouco o documento que foi produzido. Em termos de introdução, o engenheiro Brito já fez o favor de contar um pouco a história deste documento. Eu resta-me só voltar aqui a salientar que eu represento aqui apenas um grupo de trabalho que trabalhou nesta parte do documento e que foi composto por esses elementos que o engenheiro Brito também já referiu. Portanto, começando por abordar aqui um pouco as tecnologias executivas mais correntes em Portugal, eu diria que, e como está definido no documento, não consigo aqui ver todo. Aí está. Aqui para cima, exato. Portanto, nós no documento basicamente tentámos dar aqui algumas notas daquilo que são os principais condicionantes para a escolha das soluções construtivas. Isto é um aspecto muito importante e que deve ser feito numa fase muito inicial da concepção, do empreendimento. Estamos a falar aqui sobretudo de edifícios, é meio urbano, como vamos ver, mas esta escolha da solução muitas vezes tem condicionamentos muito importantes, depois até para o desenvolvimento do projeto, nomeadamente no que diz respeito à espessura da parede, como eu vou falar um pouco mais à frente. Portanto, mas em resumo, as principais condicionantes podemos dizer que são naturalmente a natureza e as características mecânicas dos terrenos interessados à escavação, e aqui pode ser solo ou rocha, normalmente em meio urbano é mais solo, e não só os terrenos que vamos suportar, mas também os terrenos da fundação das próprias soluções de contenção que nós vamos utilizar. E aqui posso ainda referir, no caso, por exemplo, dos suportes, podemos recorrer a ancoragens, temos que também pensar nos terrenos onde vamos ancorar as nossas ancoragens. Portanto, tudo isto pode condicionar bastante a escolha da solução. Depois, naturalmente, temos a variabilidade espacial destes terrenos, e aqui o professor Viana da Fonseca, na última sessão, abordou este tema com bastante profundidade, que é muito importante ter uma boa prospeção e que consiga, de certa forma, apanhar toda a área da nossa escavação, porque podemos às vezes ter surpresas que condicionam muito a escolha da nossa solução, ou que podem dar problemas mais tarde com a solução que escolhemos. Depois temos outro aspecto muito importante, que condiciona também muito a escolha da solução, e que eu vou falar também mais à frente, que é o nível freático, e aqui tanto pode ser a sua existência, como a sua variabilidade, ou
possibilidade que nós temos de o controlar durante a construção, caso ele exista. Portanto, tudo isto deve ser pensado numa fase de concepção, numa fase de escolha da solução construtiva. Depois temos naturalmente as condições de vizinhança, que eu também vou abordar com algum detalhe, e outros fatores técnico-económicos, naturalmente. Refiro também aqui alguns aspectos que muitas vezes ficam esquecidos e que são de grande relevância, que não é só, às vezes, a parte técnica, ou a gente pensar na solução técnica, temos que também pensar como é que essas soluções são implementadas, ou seja, como é que elas são construídas, quais são os condicionamentos associados a cada uma destas tecnologias. Nomeadamente, aqui dou alguns exemplos que nós, antes de pensar na solução ou durante o processo de concepção, temos que conhecer bem estas técnicas e temos que saber, por exemplo, quais são as dimensões dos equipamentos. Estamos a falar normalmente em projetos de escavação e contenção, em meios muito exíguos, com muitos confinamentos, portanto nós temos que saber conhecer bem as dimensões dos equipamentos, como é que eles podem ser instalados no local, os acessos, tudo isso. Temos depois outra condicionante importante, que são as dimensões mínimas dos elementos associados a cada uma das técnicas executivas, e também vou abordar isso um pouco mais à frente. As distâncias a obstáculos, isto é muito importante e muitas vezes dá alguns problemas em obras, portanto nós temos que saber que o nosso equipamento só consegue executar, por exemplo, uma estaca a uma certa distância de um obstáculo que exista, uma parede, por exemplo, num edifício que esteja contíguo à nossa escavação. E depois outro aspecto também muito relevante e que muitas vezes dá problemas neste tipo de obras, é os aspectos da tecnologia que podem ser prejudiciais para os terrenos. Por exemplo, o método de furação que nós usamos pode induzir vibrações no terreno e certos tipos de terreno podem ser muito suscetíveis a essas vibrações e nós temos assentamentos importantes ainda antes de começar a escavar. Então, tudo isto são aspectos muito relevantes para a nossa escolha da solução. Depois, aspectos mais, diria, gerais, temos naturalmente o nível de controle dos deslocamentos que queremos, não é? Ou que nos são exigidos, quer seja pelas infraestruturas existentes ou edifícios, quer por outras razões. Por exemplo, a exploração do edifício contíguo pode condicionar os assentamentos que nos são admissíveis para a escavação e, naturalmente, as condições de segurança, pessoas e bens. Passando então um bocadinho aqui às soluções, eu vou aqui fazer uma breve passagem por alguma destas soluções mais típicas e não tanto estar aqui a descrever as soluções, que provavelmente são conhecidas por todos, mas, enfim, deixar aqui alguns alertas e alguns aspectos que são importantes quando nós pensamos nesta fase de construção das soluções e o que é que nós devemos ter em consideração. Começando aqui por uma das soluções mais típicas, pelo menos aqui na zona de Lisboa, e que há muita tendência para recorrer a este tipo de soluções, temos as paredes de Berlim, que são conhecidas por vários nomes, Berlim Definitivo, Munique, Lisboa, e no fundo correspondem são paredes de contenção que são executadas à medida que vamos escavando, ou seja, não temos uma pré-contenção da nossa escavação, portanto nós vamos escavar e depois conter. Portanto, no fundo, o que nós fazemos para permitir este tipo de execução, temos que executar uns elementos verticais que no fundo vão fundar ou suportar verticalmente a nossa parede à medida que a vamos descendo. Portanto, são paredes que são executadas por níveis verticais e em cada fase destes avanços verticais nós abrimos painéis, como vê aqui nesta fotografia aqui, por exemplo, em cada um destes níveis verticais de escavação nós abrimos os painéis primários, executamos a parede, pré-esforçando, ou seja, repomos o apoio dessa zona e depois abrimos as banquetas intermédias que estiveram a suportar o fundo do terreno durante a fase de escavação inicial. Estas banquetas são removidas e é executado o resto da parede definitiva, com ou sem ancoragem, depende obviamente da solução, e no fundo vamos descendo assim, desta forma, até chegar ao fundo da nossa escavação. Quais são aqui as condições, assim, uma opinião pessoal, mas também creio que do grupo de trabalho, sim, discutimos isto e é uma coisa que é muito, muito discutida, estas questões das paredes de Berlim. Esta solução é realmente muito versátil, mas tem aqui umas condições que nós devemos ter em consideração quando pensamos na sua aplicação. Portanto, na generalidade, elas devem ser utilizadas com terrenos competentes, ou seja, terrenos que permitam que aquela escavação que nós fazemos sem uma pré-contenção do terreno seja possível, portanto, eles têm que ser autoportantes pelo menos para aquela largura que nós vamos escavar os painéis primários. Tem que ser terrenos, está um pouco ligado ao anterior, como é óbvio, mas são terrenos que têm que ter uma boa resistência e serem um pouco deformáveis, porque obviamente nós vamos, ao escavarmos sem um pré-suporte, ou seja, ao expormos o maciço, vamos criar maiores níveis de descompressão e potencialmente, porque depende, lá está, da personalidade do maciço ou do terreno, vamos ter maiores deslocamentos.
Portanto, isto são dois aspectos importantes, ou seja, os terrenos têm que ser competentes, caso contrário, corremos riscos elevados de termos acidentes em obra. Depois, naturalmente, sendo soluções que nós expomos, mais uma vez, o terreno, temos, em princípio, serão soluções que só serão aplicáveis em situações de inexistência de nível freático e ou níveis suspensos relevantes. Aqui os níveis suspensos, que, por exemplo, no caso de Lisboa, muitas vezes estão associadas a bancadas mais permeáveis, que até são resistentes, mas podemos ter aqui depois o problema como é que nós betonamos, não é? Quando temos uma grande afluência de água à nossa face da escavação. Portanto, muitas vezes não é só aqui a questão do nível freático, que ao escavarmos e expormos podemos provocar um rebaixamento do nível freático e daí provocar também assentamentos. Há aqui também a questão executiva da capacidade que nós temos depois de gerir a água caso ela ocorra. Portanto, à partida também, apesar de nós estarmos aqui a falar, em teoria, que só devíamos aplicar isto em terrenos competentes, há também aqui, apesar disso, devemos usar esta solução quando não é exigido um controle apertado dos deslocamentos, porque obviamente nós fazemos uns furos para avaliar a geologia, não é? Temos um cenário geotécnico que prevemos, mas estamos sempre, como quem acompanha este tipo de obras, estamos sempre sujeitos a surpresas, e uma solução deste tipo é uma solução de algum risco, porque podemos de repente não controlar os deslocamentos, porque apanhamos uma zona pior do terreno e, portanto, obviamente temos problemas. Por outro lado, paradoxalmente, esta é uma solução que é muito utilizada e há muita tendência para a utilizar, mas ela na realidade, apesar de ser uma solução aparentemente simples, e vamos ver agora as suas vantagens, é uma obra que na realidade exige uma mão de obra qualificada, porque é um trabalho minucioso em que é preciso compreender bem a fenomenologia que estamos a fazer, porque muitas vezes, enfim, quando não temos mão de obra qualificada, a solução está definida no projeto, mas depois em obra, como tem um fazimento muito rigoroso e apertado, depois ela não se cumpre e temos problemas. Portanto, aqui no fundo vou resumir aqui estas vantagens e desvantagens que fui abordando. Nós temos aqui uma grande vantagem, sem dúvida, e por isso é que ela é muito utilizada, que é uma solução muito versátil, portanto, é basicamente aplicável em quase todas as situações, em termos teóricos, não é? Mas depois há a questão do terreno, mas em termos geométricos ela é muito aplicável, mas depois podemos cair se não é bem estudada, se as condições não são estudadas, pode ser uma solução desadequada. Outra vantagem é e também que é muito atraente para este tipo de empreendimentos é que esta solução constitui a parede definitiva, portanto, aqueles painéis que estava a falar, no fundo, nós vamos descendo a parede, que já vai ser a parede definitiva do edifício, portanto, há a tendência, e aqui a desvantagem associada a isto, é que há a tendência nas fases iniciais do empreendimento, do estudo da arquitetura, por exemplo, do projeto, do edifício, admite-se que a contenção vai ser a espessura da parede e admite-se que é uma berlinense, mas depois se nós chegamos à conclusão que a berlinense não serve, depois temos um problema porque as outras soluções exigem mais espessura e vamos pôr em causa a própria concepção arquitetónica do edifício. Depois, lá está, mesmo o que estava a falar, esta questão da otimização da área, tem a ver com a espessura da parede e o facto de ela ser a parede definitiva, portanto, mais uma vez, riscos de má concepção, portanto, não se estudar numa fase inicial a solução realmente mais aplicável e partir do princípio que se poderá usar essa solução que usa a parede definitiva. Tem a vantagem de ser equipamentos mais ligeiros, mas obviamente equipamentos mais ligeiros estão associados a uma solução mais flexível, portanto temos, isto aqui não é matemático, mas normalmente é assim, portanto são soluções mais flexíveis, até porque nós vamos escavando e vamos sempre para o terreno, portanto a parede de contenção só é concluída mesmo quando chegamos lá abaixo, na realidade, estamos sempre a exigir que o terreno funcione, portanto estamos sempre a ter mais descompressão do terreno, logo maiores deslocamentos. A pouca tecnologia que exige, aqui lá está o paradoxo que falava há pouco, depois acaba por resultar em mais discussão porque não temos mão de obra qualificada, porque é uma solução que consegue, não exige assim empresas de especialidade, ou pelo menos teoricamente, mas na prática deviam ser empresas com essa mão de obra qualificada. Obviamente é uma solução de menor custo, por todas estas vantagens que falava, mas depois o que acontece é que é uma solução que pode provocar, que tem normalmente associado maiores prazos, e muitas vezes não estão devidamente quantificados em fase de projeto, e temos maior risco. Portanto, temos maior risco, se alguma coisa corre mal, vamos perder o menor custo e vamos cair no maior custo. Portanto, e há alguns aspectos, e eu aqui falo um bocadinho mais da berlinense, porque é sem dúvida aquela que dá mais problemas, como aliás esta fotografia, aqui um caso de ruptura, já com alguns anos, mas que temos sempre muitos problemas com este tipo de soluções.
Nos casos em que é a única solução viável, o que é que nós precisamos garantir? Que temos uma boa caracterização geológica e geotécnica, que temos o projeto desenvolvido por técnicos especializados. Obviamente isto é uma solução que, apesar de aparentemente simples, tem exigências de dimensionamento importantes, exige um nível de detalhe na definição do processo construtivo também muito relevante. Portanto, apesar de ser uma solução simples, aparentemente ela devia ser desenvolvida por técnicos com experiência neste tipo de obras. Como já referi, deveria ser executada por mão de obra especializada, exige um apertado acompanhamento de obra por técnicos também especializados, incluindo um adequado plano de instrumentação e monitorização, e, havendo risco, como vamos falar mais à frente, devia ter também um plano de gestão de risco. Portanto, há muitos casos, é um facto, em que, sobretudo em meio urbano, com muitas restrições, que a parede de Berlim acabamos por chegar à conclusão, olha, não temos outra solução. Portanto, e vamos ter que avançar com ela, mas nesse caso precisamos de ir com todo o cuidado e com todo o estudo exigente. Outra solução, também muitas vezes utilizada, e em Portugal também, são as paredes moldadas. Neste caso, ao contrário das paredes de Berlim, é uma parede de contenção que é executada integralmente a partir da superfície e previamente aos trabalhos de escavação, portanto é uma pré-contenção, o nosso terreno nunca é exposto, está sempre contido, obviamente necessita dos elementos de suporte, mas é pré-contido. As estruturas desta solução normalmente começam nos 40 cm e daí para a frente, mas com paredes de 40 ainda podemos fazer. Podem ou não fazer parte da parede definitiva, portanto, muitas vezes, e no caso das paredes, como são soluções, paredes estanques, como eu refiro aqui também no último ponto, caso estejam bem tratadas e o aparecimento de água seja controlado, e pode ser também controlado caso alguma deficiência executiva através de injeções, podem ser as paredes definitivas e apenas temos uma parede de forro à frente, uma parede de forro ou uma segunda parede, nem sequer precisa de ser uma parede de forro betão, pode funcionar como parede definitiva, mas também pode levar uma parede de forro à frente, embora seja menos normal neste tipo de situações. Portanto, garante uma continuidade, também é muito importante, comparando com a solução de estacas, que vou referir a seguir. Aqui no caso das paredes moldadas é de facto uma solução completamente contínua, o terreno nunca é exposto. As vantagens, obviamente, é um controle dos deslocamentos, é uma solução rígida, com um bom funcionamento de um controle da descompressão do terreno, e obviamente o controle da fluência de água ao fundo da escavação, através da materialização de fichas, quer seja com grande profundidade, ou mesmo encastando em horizontes impermeáveis, portanto é uma das soluções de eleição quando temos problemas com a fluência de água ao fundo da escavação. As desvantagens, temos uma grande área de estaleiro, exige acessos, exige distância mínima de obstáculos, normalmente são com centrais de reciclagem de bentonite, portanto exige um estaleiro importante, tem uma maior ocupação de área interior, ou seja, a espessura da parede é maior do que, por exemplo, as paredes de Berlim, portanto no mínimo os tais 40 cm que referi, portanto isto condiciona obviamente a concepção inicial logo do empreendimento. Tem outro aspecto importante, que é a suscetibilidade ao contexto geológico. Isto acontece, as paredes moldadas em Lisboa, por exemplo, com os tais bancadas mais calcárias, no Porto com os nossos granitos, às vezes pensamos que estamos num ambiente propício às paredes moldadas, mas podemos apanhar blocos, podemos apanhar umas camadas mais rijas, e aí esta solução pode ter dificuldades complexas para ser implementada. Tem naturalmente um maior custo, sobretudo comparado com as paredes de Berlim. As cortinas de estacas, uma solução relativamente semelhante às paredes moldadas, mas aqui tratam-se de elementos discretos, que podem ou não, como eu refiro também aqui no último ponto, através da utilização de outras estacas, se não armadas, ou de jet grout, ou vento de cimento, podemos garantir uma solução também estanque. Mas, tal como as paredes moldadas, são uma solução que é executada previamente à escavação, portanto garante o confinamento prévio do terreno. Os diâmetros, neste caso, normalmente começam aos 60, portanto exige uma parede, lá está, uma espessura maior da nossa parede periferia da escavação que vamos realizar, e podem também constituir parte da parede definitiva. Normalmente, nestes casos, não sempre, mas é mais normal, fazemos uma parede de forro de betão armada à frente, o que também vai aumentar um pouco a espessura. Mas também, em caso de soluções sem água ou que sejam de facto uma solução estanque, podemos também deixar que sejam, estas cortinas de estacas sejam a estrutura definitiva. Temos vantagens, tal como as paredes moldadas, temos um bom controle dos deslocamentos, em princípio.
Temos a possibilidade, como falei, de controlar a fluxo de água fundo da escavação e é uma solução bastante mais versátil, digamos assim, em relação às condições geológicas ou técnicas do que as paredes moldadas. As desvantagens são também semelhantes às paredes moldadas, portanto, precisamos de espaço, de acessos, há a questão das distâncias aos obstáculos. Aqui a grande desvantagem em relação, por exemplo, às paredes moldadas é que normalmente vai exigir sempre uma maior espessura de parede de periferia e também tem um custo superior, por exemplo, às paredes de Berlim. E isto é assim o mais importante que eu tinha para dizer. Estas são as soluções mais típicas, diria eu, aqui em Portugal. Depois temos outras soluções um pouco diferentes, que também são muitas vezes utilizadas. Temos, por exemplo, as cortinas de perfis metálicos instaladas e seladas em furos, os soldier piles, que podem ter, por exemplo, um revestimento de tom projetado. Portanto, estamos aqui a falar de terrenos também com alguma competência. Temos o botão projetado de pregagens, aqui também uma imagem, o Engenheiro Mateus Brito, o projeto do Engenheiro Mateus Brito, uma contenção profunda realizada em Miraflores, estufos, creio, e tudo com botão projetado de pregagens. Há ainda outras soluções, menos tradicionais, como colunas de jet grouting e deep mixing. Finalmente, só referir, obviamente, os elementos de suporte, portanto, isto são apenas as paredes, mas depois é preciso conter os impulsos de terras, apesar mesmo de termos aqui algumas soluções rígidas, mas temos sempre que ter uns apoios, e estes apoios podem ser garantidos por ancoragens, escoramentos metálicos, a própria estrutura definitiva, nomeadamente as lajes ou trechos de lajes, e outras soluções que também muitas vezes temos que recorrer. Portanto, isto no fundo, aqui alonguei um bocadinho, mas acho que é importante, nesta oportunidade, deixar aqui estas notas, porque são coisas que nós sentimos como projetistas, que muitas vezes isto ocorre, soluções que nós vemos, com alguns problemas, ou mesmo que nos chegam, em que de facto não houve um cuidado na fase inicial do estudo do empreendimento de pensar na solução que vamos usar. Portanto, vou passar aqui para os requisitos de projeto. Portanto, e aqui, rapidamente, os requisitos de um projeto de escavação periférica, hoje em dia, decorrem das exigências resultantes da classificação das características geotécnicas de intervenção, e o Engenheiro esteve a falar das categorias geotécnicas, no fundo é isso que eu também vou referir. Portanto, isto segue o Eurocódigo 7, neste momento é lei, não é? Para além desse documento, existem vários documentos, que o Engenheiro também já falou, que podem complementar esta informação do Eurocódigo e que muitas vezes são, como por exemplo os regulamentos municipais, que são uma obrigatoriedade de os seguir. O principal requisito, o momento mais importante na definição dos requisitos de um projeto, o Engenheiro já estive a falar, prendem-se com a definição da categoria geotécnica. E aqui, no caso das escavações de categoria periférica, como o Engenheiro Mateus Brito falava, as escavações mais simples, se calhar mais correntes, realmente enquadram-se na categoria geotécnica 2, que são estruturas e fundações que não envolvem um risco fora do comum, nem condições difíceis de terreno, mas na realidade, e é uma chamada de atenção que nós consideramos importante e que também está refletido no nosso documento, quando falamos de escavações em meio urbano e com edifícios de grande porte, edifícios importantes, às vezes edifícios até degradados e que têm valor patrimonial, aqui, de facto, há esta decisão que é preciso tomar. Muitas vezes nós deveríamos, na nossa opinião, considerar estes projetos como enquadrados numa categoria técnica 3. E aqui, obviamente, o Eurocódigo não é claro e isto é discutível, não é? Mas creio que até que aquilo que o Engenheiro Mateus Brito estava a falar, agora desta nova forma de avaliar a categoria geotécnica do novo Eurocódigo, vai ajudar aqui um pouco a esclarecer isto, porque, claro, as consequências associadas a cada uma das escavações, ou seja, não é só a complexidade da obra, mas também as consequências. E quando nós estamos a falar em escavações em meio urbano, claro que estamos aqui, podemos nos enquadrar nestes riscos fora do comum, não é? Ou seja, as consequências podem ser graves e, portanto, devíamos pensar, ou quem lança estas obras devia ponderar se devíamos seguir os requisitos de uma categoria geotécnica 2 ou de uma categoria geotécnica 3. Portanto, isto é muito importante para aquilo que nós temos no capítulo seguinte, que no fundo é as nossas recomendações, e são apenas recomendações, daquilo que deverá ser a qualificação profissional exigível aos técnicos que desenvolvem estes projetos de escavação periférica. Em termos dos documentos legais que existem atualmente, e nós, obviamente, que, como o Javi também falou, tivemos a fazer essa atualização, a ler estes documentos e a tentar perceber como é que nós podíamos enquadrar esses documentos naquilo que é um projeto de escavação periférica.
no fundo, a conclusão que chegámos é que estas leis que existem, estes regulamentos, não são específicos o suficiente para abordar esta questão do que é um projeto de geotecnia, um projeto de classificação periférica. Portanto, nesse sentido, nós avançámos aqui, já tinha sido feito um pouco na versão anterior, mas aqui fomos um bocadinho mais longe e definimos para as 3 categorias geotécnicas aquilo que nós consideramos serem as exigências mínimas, mais uma vez são recomendações para os vários tipos de obras. Portanto, para uma categoria geotécnica 1, obviamente que os técnicos deverão cumprir o regulamentado, portanto a qualificação profissional mínima compatível com, neste caso, a categoria 1 da portaria, e aqui adicionamos nós que deveria demonstrar uma experiência comprovada neste tipo de projetos de pelo menos 2 anos. Mesmo para a categoria geotécnica 1, na realidade também não se aplica muito bem aqui às obras que estamos a falar. Acrescentamos também aqui a questão do revisor de projeto, que é um assunto também muito corrente, ou pelo menos muito atual, em que cada vez mais os projetos são revistos e os clientes exigem a revisão dos projetos, e é algo importante para garantir depois também a qualidade do produto final e a segurança. Portanto, no caso do revisor de projeto, esse revisor deve ter as qualificações profissionais mínimas, iguais às exigidas ao autor do projeto, e aqui nós recomendamos que tenha uma experiência superior, neste caso de 5 anos. Em termos da categoria geotécnica 2, já estamos a falar de categorias 2 e 3 da portaria, mas exigimos, aqui recomendamos, não exigimos, recomendamos que os autores do projeto, ou da fiscalização, ou direção de obra, não referi há pouco, portanto aqui neste primeiro ponto incluímos estes três intervenientes, devia ter experiência comprovada em projetos de escavação periférica de pelo menos 5 anos. Portanto, aqui damos um bocadinho mais longe, algo que obviamente que não está patente na lei. O revisor de projeto, e aqui introduzimos este conceito, que já também existia um pouco no documento anterior, que consideramos que para rever a categoria geotécnica 2 já devíamos ter um técnico que, além de cumprir o mesmo do autor do projeto, devia ser especialista em geotecnia pela Ordem dos Engenheiros e com experiência comprovada de pelo menos 10 anos. Portanto, aqui é a nossa recomendação. Porque aqui, lá está, na categoria geotécnica 2, já podemos estar aqui a enquadrar escavações e condições periféricas de alguma relevância, ou se calhar as mais correntes hoje em dia. Para obras de categoria geotécnica 3, e aqui chamamos a atenção do facto que em meio urbano, com edifícios próximos, importantes, uma escavação profunda, né, com terrenos de alguma complexidade, a nossa recomendação, de facto, é que os clientes tenham em mente que deviam considerar isto como categoria geotécnica 3 e, nesse caso, para além da categoria 4, que é exigível na portaria, ou seja, as qualificações exigidas nessa categoria, o autor do projeto, o diretor de exposição e a diretora de obra deviam ser especialistas em geotecnia pela Ordem dos Engenheiros e com experiência comprovada na categoria de geotécnica anterior, 2, de pelo menos 10 anos. O revisor de projeto, também especialista e com experiência, neste caso, em categoria geotécnica 3, de pelo menos 10 anos. Enfim, estas recomendações podem parecer um pouco exageradas, mas, enfim, é o ideal, é aquilo que nós deveríamos perseguir, ou seja, temos os nossos técnicos mais qualificados a desenvolver e a executar e a rever estas obras, que são obras, de facto, em que as consequências de uma má concepção são bastante graves, como nós temos visto em Lisboa, por exemplo, acontecer recentemente. Vou passar então para o corpo principal do nosso trabalho, portanto, que é aquilo que um projeto de escavação e condição periférica deve conter, portanto, e aqui vou voltar a muitos dos aspectos que já fui falando, e aqui nós de facto demos uma volta importante, atualizámos bastante este documento com aquilo que é a prática mais atual, o estado da arte, digamos assim. Obviamente que algumas coisas podemos ter ido a um nível de exigência, se calhar não tão corrente, mas, enfim, nós temos que, no fundo, tentar fazer com que o meio técnico, na geotecnia, tenda para esse nível, não é? E procurar chegar a este nível de desenvolvimento de projetos de escavação e condição periférica. Portanto, aqui nós separamos um pouco aquilo que são os documentos que devem incluir um projeto de categoria geotécnica 2 e acrescentámos
alguns documentos, em caso das obras de categoria técnica 3, algo que achamos que deve ser também introduzido nesta instrução de um projeto de escavação periférica. Portanto, em termos gerais, um projeto de escavação periférica deve incluir então um estudo geológico geotécnico, e aqui este deverá ser, aqui temos esta observação muito importante, que desejavelmente o ótimo era ser acompanhado, ou estar logo definido o projetista do projeto de escavação periférica, e ele acompanhar e definir até, se possível, aquilo que é o estudo geológico geotécnico, porque depois, se não é assim, muitas vezes depois quando chega ao projetista ele depara-se com um estudo insuficiente, e aqui geram alguns problemas depois de desenvolvimento do projeto. Então é um aspecto importante e que os clientes deviam ter em mente, envolver, até por tudo aquilo que eu referi em relação à escolha da solução, devia ser envolvido o projetista de geotecnia numa fase muito inicial deste tipo de empreendimentos. A memória descritiva, a nota de cálculo pode ou não ser incorporada na memória descritiva, e depois aqui um primeiro documento muito relevante que nós recomendamos que seja realizado, seja para a categoria geotécnica 2, seja para 3, que é o plano de instrumentação e monitorização, e finalmente as peças desenhadas. Para as obras de categoria geotécnica 3, adicionámos aqui 2 documentos que não estavam abordados na versão anterior, que é uma análise do risco de danos, e os danos são nas estruturas e infraestruturas contíguas à escavação, portanto isto é fundamental obviamente naquelas situações da categoria geotécnica 3, mas sobretudo em escavações importantes com edifícios de grande proximidade, e um plano de gestão de riscos, importante também nos casos em que os riscos impliquem obviamente consequências graves. Em relação ao estudo geológico geotécnico, aqui nós não abordamos porque existe dentro destas recomendações, um bloco dedicado a este aspecto, mas tinha aqui algumas notas das principais preocupações, como projetista de um projeto de escavação periférica, aquilo que eu gostava de ver num estudo geológico geotécnico, o mínimo, que é obviamente um detalhe na variação litológica ocorrente nas zonas principais da obra, adequada à frição do nível freático ou dos níveis de água, e aqui é importante também que seja feito com rigor, ou seja, muitas vezes nós temos informação da água que é medida nas sondagens, mas verificamos que é feito com pouco cuidado, portanto é importante que este nível freático seja ferido de forma muito precisa, porque é muito relevante depois para a escolha da solução. As eventuais consequências para a obra das condições hidrológicas locais, ou as consequências da obra para essas condições, peço desculpa. Uma estimativa, tanto dentro do possível, do estado de tensão inicial dos solos e da sua eventual subconsolidação. Isto é muito importante para nós introduzimos parâmetros mais precisos possível, mais exatos possível nos nossos modelos numéricos que permitem depois fazer as nossas estimativas dos deslocamentos, e aqui muito importante para obras deste tipo. O tipo de resposta de solos, drenado, não drenado, ter o cuidado de perceber dos ensaios que são realizados, se os parâmetros que estamos a obter são completamente drenado, completamente não drenado, portanto é um assunto importante abordar nestes estudos geológicos. Uma avaliação das características de sensibilidade dos solos, incluindo aqui esta nota, e muitas vezes também não se vê na zona onde vamos eventualmente materializar os nossos povos de ancoragem, portanto pode haver aqui variações litológicas ou de características na zona das ancoragens, é importante ter esse cuidado no estudo geológico. As características dinâmicas dos solos pode ser também importante, e eventual problemas de espacialidade. Portanto, são alguns aspectos, algumas notas que eu deixei aqui para vocês. Em relação à memória descritiva, agora vou passar aqui rapidamente, vou tentar focar só alguns aspectos mais relevantes. Isto, no fundo, vocês podem encontrar no documento, portanto, nós temos várias tabelas com um detalhe que achamos importante, o mais descritivo possível, daquilo que deve instruir um projeto completo para a escavação periférica, portanto, uma descrição geral da obra, portanto, aqui é importante caracterizar as interferências, caracterizar as infraestruturas, não é? São aspectos importantes. Em termos de geotecnia, há aqui um aspecto muito relevante, portanto, nós muitas vezes, nos projetistas, nos projetos de escavação periférica, muitas vezes fazem o seu trabalho em cima de um estudo, como falava há pouco, que foi realizado numa fase anterior, e nós temos que ter o cuidado de fazer uma análise crítica. Em primeiro lugar, uma análise crítica desse estudo geológico e geotécnico. E devemos ser nós, projetistas, a fazer a definição e a justificação de um zonamento, e esse zonamento geotécnico é aquilo que nós vamos usar para os nossos cálculos, e sempre ser nós a definir e justificar os parâmetros a considerar. Portanto, aqui é um alerta da importância que o projetista analise criticamente aquilo que vem no estudo geológico ou geotécnico, porque a responsabilidade dos parâmetros, e nomeadamente quando nós vamos fazer modelação numérica para estimar deslocamentos, temos que ter esse cuidado de abordar com muito detalhe esta questão da parametrização e do zonamento geotécnico.
Obviamente aqui outros aspectos importantes, as condições hidrogeológicas locais, claramente, o impacto da escavação e da corte superfície nas condições hidrológicas da zona. Este aqui é um aspecto muito relevante e que, aliás, no Remoel é exigido este estudo, não é? Em Lisboa. E também um aspecto importante, o projetista pode, se achar assim, se assim achar, assim entender necessário, definir uma prospeção complementar a isso que está em fase de execução para confirmar algum aspecto que considere muito relevante para a segurança da obra. Depois temos a descrição da solução, a metodologia executiva, aqui também um aspecto muito importante, apesar de ser mais importante nas peças desenhadas, de descrever as fases de escavação, os aspectos particulares a considerar neste fazimento executivo. Portanto, estas obras, este tipo de obras, dependem muito do fazimento executivo, portanto é muito importante ter o cuidado de dar todas as ferramentas e tudo aquilo que nós consideramos no projeto à obra, não é? A obra saber como é que tem que executar, e tem aqui a questão das especificações técnicas, que muitas vezes é preciso também definir. Em termos da nota de cálculo, enfim, aqui há alguns aspectos nós detalhamos, aquilo também que tentámos detalhar para servir de apoio e de referência para os projetistas, aquilo que nós achamos que uma nota de cálculo completa deve incluir. Portanto, aqui chama a atenção, por exemplo, para os mecanismos de ruptura, portanto, não é só fazer o cálculo dos impulsos e calcular os apoios, portanto, é preciso avaliar todos os possíveis mecanismos de ruptura associados à nossa escavação. Depois, temos que fazer, obviamente, para além da descrição e apresentação dos resultados, devemos ter cuidado de fazer a verificação da segurança geotécnica e estrutural. Muitas vezes os nossos elementos da nossa contenção são os elementos da estrutura definitiva, portanto, estas duas fases têm que interagir, nós temos que verificar para as duas fases, isto é muito importante. Naturalmente, outro aspecto que muitas vezes também é esquecido, pensamos só na nossa contenção, mas existem às vezes obras acessórias que parecem menores, mas que depois podem condicionar muito toda a obra, portanto é preciso também verificar a estabilidade dessas obras e defini-las. E depois, obviamente, a estimativa dos deslocamentos impostos à superfície e às estruturas e infraestruturas adjacentes. Um aspecto muito relevante que também vamos abordar com mais detalhe ainda. Algumas notas adicionais em relação a esta listagem do que é uma nota de cálculo, do que deve conter a nota de cálculo. Portanto, para a estimativa dos deslocamentos é necessário ou é recomendável recorrer à modulação numérica. Não é? Hoje em dia temos estas ferramentas disponíveis, sem grande complexidade. Para o que, e aqui é o aspecto mais importante, é muito importante ter uma boa condição geotécnica, provavelmente. Como também já referi, alguns elementos da estrutura de contenção podem estar incluídos na solução definitiva, portanto é preciso ter esta fase em consideração e verificar as nossas eventualmente, paredes, estacas, o que seja, para essa fase, portanto não podemos pensar só na fase da escavação. É também sempre importante comparar os nossos resultados numéricos com métodos empíricos e verificar se não há nada que nos esteja ali a sair muito fora do normal. E depois aqui uma nota para o dimensionamento à ação sísmica, que, apesar de na maior parte dos casos não ser relevante, pode ser realmente necessário em casos de muito especiais, de condições geotécnicas. Passando agora para o plano de instrumentação. O plano de instrumentação e monitorização é uma peça fundamental para este projeto, pois permite avaliar a boa aplicabilidade dos métodos e dos fazimentos construtivos, previstos às condições reais dos terrenos. Portanto, e eficácia das estruturas. Isto é um aspecto muito importante, portanto nós, e às vezes há um pouco esta confusão, a instrumentação e monitorização não serve para nós vermos se a obra vai entrar em ruptura ou se está perto de ruptura, não, são ferramentas para monitorizar aquilo que nós estimamos nos nossos projetos, nas nossas modelações, e comparar e ver o que é que está a acontecer, portanto, ver se estamos ou não próximos daquilo que nós previmos ou estimamos, porque se não tiver, não quer dizer que a obra esteja próxima de um colapso, mas algo está a acontecer ou algo que nós não estimamos bem, e então temos que intervir rapidamente e tentar perceber. Portanto, no fundo, é isto que está aqui neste segundo ponto, ou seja, confrontar os modelos de dimensionamento com a realidade. Estes planos de instrumentação e monitorização devem incluir a definição de todos os dispositivos, a definição da frequência de leitura, todos os instrumentos, a definição e justificação do deslocamento, ou seja, como é que nós estimamos aqueles valores de referência, a definição dos limites de atenção e alarme, ou seja, limites de alerta, aquilo que são as nossas balizas para ir acompanhar a obra, depois recomendações para acompanhamento da obra e eventuais medidas de reforço para ser adotadas. Portanto, isto é, no fundo, aquilo que devia ter um plano de instrumentação. Outras notas adicionais, aspectos muito importantes que devem ser tidos em conta neste tipo de documento. Portanto, é necessário estimar os deslocamentos para cada fase de escavação e calcular os deslocamentos expectáveis para cada instrumento. E isto porquê? Porque muitas vezes os instrumentos já estão instalados durante a fase de escavação e nós queremos controlar a obra
sim, os nossos deslocamentos finais, se nós só olhamos só para os deslocamentos finais previstos, podemos estar a obra toda fora daquilo que nós prevemos e só vamos ver no fim. Portanto, nós temos de facto definir estimados deslocamentos e definir aquelas balizas, aqueles critérios de alerta para as várias fases e tendo em conta a fase o momento em que o instrumento é instalado. Portanto, aquilo que é estimável, ele deformar a partir do momento em que é instalado. Também é importante salientar que os cálculos numéricos realizados com os modelos construtivos simples não são muito fiáveis no cálculo de assentamentos, isto é conhecido também para quem recorre a estas metodologias, portanto é importante muitas vezes tentar combinar métodos numéricos com métodos empíricos para tentar estimar com mais rigor os assentamentos à superfície. E depois definir os limites para cada fase de escavação e para todos os instrumentos, como já referi. Aqui um exemplo, só para perceber o que estou a referir, por exemplo, aqui um caso de definição de um cálculo numérico, isto é de uma estação, das que referi há pouco os engenheiros de Brito, nós tínhamos modulação numérica, mas estávamos a obter assentamentos à superfície que não acreditávamos, portanto usámos aqui, por exemplo, o método numérico, usámos os deslocamentos horizontais que estávamos a obter nas paredes moldadas para cada fase de escavação, com base num modelo empírico conseguimos passar daqui para assentamentos à superfície que nos pareceram mais reais e a partir daqui trabalhar e, por exemplo, aqui dois exemplos em que nós definimos para cada fase de escavação, aqui para um caso de um alvo, creio, sim, um alvo e aqui uma marca de superfície, portanto temos aqui os valores da modulação numérica, os estimados para cada fase, e para cada fase aquilo que esse instrumento era previsto mexer, definimos um valor de referência e depois os critérios de detecção e alarme, as balizas em relação àquilo que é a nossa estimativa da obra. O outro documento que nós definimos, e aqui já para obras apenas categoria geotécnica 3, foi a análise do risco de danos, sobretudo para edifícios. Portanto, e aqui estamos a falar de obras especiais, não é? Como já também referi várias vezes. Portanto, a análise do risco, no fundo, pretende analisar qual é o dano que nós vamos introduzir nestas estruturas em função dos assentamentos que nós previmos ser devidos à nossa escavação. Portanto, em termos de estrutura deste documento, é um exemplo, normalmente define-se a metodologia de análise, é preciso ver qual é o nosso campo de deslocamentos que nós prevemos, a partir daqui definimos as curvas de suficiência do terreno, temos caracterizadas as infraestruturas, nomeadamente os edifícios, e depois a partir daí avaliamos a categoria dos danos e a partir daí fazemos também as recomendações para a escavação e eventualmente podemos chegar à conclusão que o dano é superior àquilo que nós consideramos razoável e temos que refazer o nosso projeto para ter menos deslocamentos e não ter danos tão elevados. Portanto, aqui passar rapidamente, só para vos deixar também esta nota, para não ficar sem nada, para vocês poderem consultar, para quem não está habituado a este tipo de análise. Portanto, normalmente a metodologia nós previmos o campo de deslocamento, normalmente vamos buscar os nossos métodos numéricos. Com base nestes deslocamentos, os métodos numéricos, nós tentamos definir estas bacias de subsidência e temos que ter curvas analíticas a partir destes deslocamentos para podermos calcular os danos dos edifícios, portanto temos que tentar aproximar a nossa bacia de subsidência a forma das equações analíticas que a gente possa obter o deslocamento em cada ponto. A partir daí caracterizamos os edifícios e a partir daí avaliamos o dano estimável a partir de parâmetros de controle. Portanto, aqui, aquilo que normalmente é necessário para caracterizar os edifícios, ou que não perdemos, já deve estar fora do meu tempo, são aqui alguns aspectos, algumas das características que nós temos que ter para caracterizar os edifícios, e no fundo o que nós fazemos, este é por exemplo, na classificação de Burland, é um dos métodos mais utilizados para a análise do risco, nós o que fazemos é caracterizamos o edifício e temos uma forma de ver o edifício como uma viga equivalente. Portanto, esta viga equivalente vai deformar em função da bacia de assentamentos que nós temos e vai ter deformação por flexão, por corte e até por deslocamentos horizontais e vamos ter extensões na nossa viga equivalente que no fundo vão se traduzir em fissurações, em danos nos nossos edifícios. Portanto, aqui só um exemplo da metodologia, uma das metodologias que se usa para calcular esta extensão máxima que nós temos ao longo desta viga equivalente e depois a partir desta extensão máxima entramos em Abacus, por exemplo, e temos diferentes categorias de danos. Deixo-vos aqui esta referência de um dos primeiros artigos publicados em português sobre estas análises de risco de danos, que vocês podem consultar e perceber como é que esta metodologia é desenvolvida. Não é assim tão complicada como pode parecer à primeira vista. Finalmente,
Em termos de planos, o outro documento que nós definimos para a categoria geotécnica 3 é o tal plano de gestão de riscos, para casos onde nós consideramos que é relevante, de facto, prevemos medidas para gerir este risco, e aí devemos fazer uma análise tão exaustiva quanto possível, todos os aspectos indicados, todos os aspectos associados a este risco que possam existir na nossa obra. Aqui, aquilo que o documento deve conter é esta avaliação dos potenciais riscos associados à nossa obra, quais são as medidas adicionais e os recursos que nós devemos alocar à obra para, em caso de urgência, nós estarmos preparados para reagir a essa ocorrência e, no fundo, a recomendação para a execução dos trabalhos. No fundo, estas são as peças escritas que devem instruir um projeto. Em termos de peças desenhadas, enfim, não vou aqui perder muito tempo, estão todas definidas no documento que nós elaboramos. Chamo aqui só a atenção a alguns aspectos, nomeadamente a importância da geologia, do nosso ordenamento geotécnico, que esteja bem claro nas peças desenhadas, até para a obra acompanhar e perceber o que é que está a acontecer. Portanto, aqui são os pontos que eu foco neste slide. A questão do faseamento executivo também é fundamental, estar bem detalhada, bem pormenorizada, bem descrita nas peças desenhadas, para que não haja problemas em obra, para que não haja incompreensões, para que não sejamos surpreendidos com algo na obra que não foi aquilo que nós prevemos. E depois, obviamente, como já falei, os dispositivos de observação também devem estar definidos em peças desenhadas, e os próprios critérios de alerta devem estar aí definidos, porque são as peças desenhadas que normalmente nós encontramos em obra e não as nossas memórias executivas. O último capítulo, é muito breve, associado às principais causas dos danos provocados, normalmente por estas escavações nos edifícios. Portanto, as principais causas normalmente são associadas a condições de terreno não expectáveis, portanto, já falei um pouco sobre isso, é muito corrente, ou seja, nós fazemos umas poucas sondagens, mas muitas vezes a geologia surpreende-nos. A ruptura de sistemas de ancoragens pode ser uma das causas mais correntes de rupturas. Da mesma forma, também os sistemas de escoramento, muitas vezes é uma das causas associadas a rupturas deste tipo de obras, portanto, por encurvadura, por ser ligação às paredes. Aqui a ligação das paredes é um aspecto muito importante, inclusivamente na própria modulação e cálculo das estruturas por métodos numéricos. E o mais relevante, ou talvez aquilo que mais acontece, é o não cumprimento da sequência construtiva projetada. Daí é muito importante, até por proteção dos próprios projetistas, detalharem, descreverem muito bem quais são aquilo que imaginaram, como é que a obra ia ser construída, e de estar bem claro, patente nas peças desenhadas de um projeto deste tipo. Ainda outras causas de danos induzidos pelas obras de escavação e contenção são, obviamente, insuficiente ou inadequada investigação geotécnica, enfim, estamos sempre a bater nesta técnica, a utilização de técnicas de execução pouco evoluídas ou desajustadas às condições de obra, foi o nosso primeiro ponto que tentámos focar. Um projeto inadequado, insuficiente controle dos equipamentos associados, enfim, foi o que fomos também falando. Não consideração de fenómenos de estabilidade associados à presença de nível freático. A água é sempre o nosso pior inimigo, nestas obras também. Tecnologias de furação desadequadas aos tipos de terreno, também já referi a este aspecto, é muito relevante na escolha da solução ter isto em consideração. E aqui sim é também o típico, a falta de comunicação entre os intervenientes na obra e a não atuação no momento exato. Esta é de certeza, se não é a causa, pelo menos estar sempre lá presente, porque normalmente estas obras dão sempre muitos sinais e nós temos a obrigação de ter as ferramentas para poder perceber que algo vai acontecer antes de acontecer. E termina então assim a minha apresentação. Peço desculpa, provavelmente ultrapassei um pouco o meu tempo. Agradeço a presença de todos e espero que tenham gostado e estarei disponível para responder às perguntas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Miguel. Ultrapassaste um bocadinho de tempo, mas acho que valeu a pena porque foste bastante claro e complementaste, de facto, com aspectos adicionais aquilo que está já nas recomendações. Passaríamos então agora ao próximo orador, que é o engenheiro Paulo Ramos, da empresa Teixeira Duarte, portanto uma empresa, como sabem, com larga tradição neste tipo de obras desde há muitas dezenas de anos. Ele faz parte da equipa de projeto da Teixeira Duarte, tem funções de coordenação nesta área do projeto de Teixeira Duarte e efetivamente tem também bastante experiência em obras de escavação e contenção periférica, porque já fez dezenas de obras deste tipo. Já agora gostava de dizer que ele também pertence à Comissão Executiva da especialização em geotecnia para, digamos,
num período de 3 anos, portanto penso eu que está a finalizar o primeiro, não é? E que também foi um elemento bastante participativo na elaboração destas recomendações. Passado então ao engenheiro Paulo Ramos, com a recomendação também, e sei que não vai demorar tanto tempo como o Miguel, mas será o tempo necessário para expor os casos da obra que vai apresentar. Então, muito boa tarde. Eu não sei se ouve. Sim, eu estou a ouvir. Está a ouvir? Pronto. Então, em primeiro lugar, não posso deixar de o cumprimentar publicamente, assim Engenheiro Mateus de Brito e ao Miguel, e agradecer a todos os participantes neste webinar, que espero que estejam a seguir com interesse e que esteja a ser profícuo para todos os intervenientes. Então, sem mais demoras, vou aqui fazer uma partilha da minha tela e iniciar uma apresentação que, no fundo, é uma sequência da comunicação do Miguel Conceição, mas com um exemplo, com um caso de obra que, no fundo, vai tentar evidenciar muitos dos aspectos que foram referidos. Vamos, então, dar início a esta partilha, que espero que esteja a acontecer. E então, o caso da obra escolhido trata-se de uma obra, e dando sequência, como eu estava a dizer, às comunicações anteriores, vamos apresentar um caso prático de uma obra de contenção periférica, desde a fase de projeto até à sua conclusão, onde serão expostas algumas das particularidades e dificuldades associadas à execução de escavações em meios urbanos. Tudo isto será feito através da descrição de uma intervenção que se encontra localizada na cidade de Lisboa, mais especificamente no bairro de Santos, junto à Avenida Dom Carlos I, nas imediações do Rio Tejo. Obra essa que está implantada num terreno com uma área de cerca de 650 metros quadrados, prevendo e que envolveu a execução de 4 caves enterradas para uma escavação entre os 12,5 metros e os 14,5 metros de profundidade. Confrontando a norte e a sul, com 2 arruamentos onde existem inúmeros serviços enterrados e onde se processa a circulação rodoviária e de elétricos, portanto, bastante vibração. A oeste, com um edifício de betão armado de 6 pisos elevados, portanto, já com alguma altura e com algum peso, e a este, com edifícios em estrutura de alvenaria e 2 pisos elevados, portanto, uma estrutura bastante sensível à ocorrência de descompressões e consequentes deformações no solo. A avaliação das condições geotécnicas e hidrogeológicas do local foi desenvolvida a partir de resultados de estudos baseados em campanhas de prospecção, campanhas essas que incluíram a execução de 3 sondagens acompanhadas da realização de ensaios SPT a cada 1,5 metro de profundidade, 3 piezómetros que também foram instalados, foram realizados também ensaios de permeabilidade pontual e ainda 4 poços de prospecção que permitiram identificar alguns dos obstáculos que este local tinha, mas falarei disso mais adiante. Em termos gerais, o dispositivo geológico do local caracteriza-se pela ocorrência do complexo vulcano-sedimentar de Lisboa, portanto, datado do Neocretácico, recoberto por formações recentes, constituída pelas aluviões e pelas formações atuais materializadas por aterros. Do ponto de vista hidrogeológico, o local mostrou-se bastante produtivo, tendo sido detectada a presença de água a partir de 1,5 metro de profundidade. A interpretação dos resultados obtidos permitiu traçar perfis geomecânicos de cálculo, perfis geomecânicos tipo, que estiveram na base do dimensionamento de toda a solução. Em termos gerais, os perfis de cálculo foram agrupados da seguinte forma: uma camada de 5 metros de aterros arenosos, que foi detectada, não é, nas sondagens, cerca de 15 metros de aluviões de fraquíssimas características geomecânicas, estando as formações neocretácicas, portanto o complexo vulcano-sedimentar de Lisboa, essas sim, geomecanicamente competentes, localizadas a cerca de 20 metros de profundidade. A solução definida teve como base o projeto de arquitetura e o projeto de estrutura do edifício, incluindo o plano de cargas na periferia, uma vez que havia muitos pilares a descarregar na estrutura de contenção. E implicou a realização de inúmeros trabalhos preliminares para identificação e caracterização das infraestruturas existentes passíveis de conflituar com a solução preconizada, destacando-se
uma estrutura de uma muralha em alvenaria de pedra fundada sobre estacas de madeira e uma estrutura de um caneiro em alvenaria de pedra que também foi detectada numa das frentes da escavação. Uma pesquisa histórica evidenciou que esta muralha estabeleceu em tempos o limite norte da antiga Praia de Santos, de Lisboa, havendo referências à sua construção em documentos datados do início do século XVI. Esta infraestrutura terá sido alvo de diversas intervenções que se prolongaram até o início do século XIX, à altura correspondente à execução do caneiro, tudo isto um pouco antes da construção do grande aterro que reconfigurou toda a zona ribeirinha da cidade de Lisboa, onde se ganharam muitos metros ao Tejo, no fundo, para, por exemplo, executar a linha de comboio, a 24 de julho e muitas infraestruturas existentes atualmente. Além destes constrangimentos, destaca-se a localização prevista para a implantação da galeria do túnel integrada na expansão do metropolitano de Lisboa. Este constrangimento constituiu um impedimento à realização de ancoragens provisórias em todo o alinhamento da confrontação oeste, que está aqui ilustrada na imagem, impondo a necessidade de conceber uma solução alternativa para o travamento da contenção em toda esta frente de escavação. Fazendo um resumo das condicionantes e particularidades descritas, destaca então a existência de confrontações com edifícios de porte considerável, com 6 pisos, que apresentam, alguns deles, estruturas bastante sensíveis a fenómenos de descompressão dos solos, os constrangimentos impostos pelo futuro traçado do metro, que inviabilizaram a adoção de ancoragens de travamento na frente de escavação orientada a oeste, estarmos na presença de solos com formações recentes, portanto, aterros e solos aluvionais, geomecanicamente muito fracas, que atingem profundidades bastante elevadas, portanto, sensivelmente 20 metros, tudo isto com o nível freático praticamente à superfície. E, por último, a existência de infraestruturas enterradas que conflituam com a implantação da estrutura de contenção. A avaliação técnica de todas estas condicionantes e das profundidades a atingir pela escavação conduziram à concepção e ao dimensionamento de uma solução de contenção periférica em paredes moldadas, com 60 cm de espessura, prevendo a realização de trabalhos de perfuração e confinamento para atravessamento daqueles obstáculos que foram identificados nos postos de prospecção, com a estabilidade assegurada pela realização de ancoragens pré-esforçadas ou, naquela frente onde se verificou ser impossível a sua realização, através de escoras de escoramento de grande vão. Sem querer entrar demasiado em questões de cálculo e projeto, gostaria de enfatizar que os modelos de cálculo devem tentar reproduzir o comportamento real da contenção, o que nos levou à adoção de simulações numéricas, onde o equilíbrio da fase provisória, é obtido através de apoios elastoplásticos, ou seja, com plastificação do terreno, ou seja, modelos de resposta não linear, simulando a rigidez do solo e a tensão de plastificação do solo, obviamente, ao seu impulso passivo, em que a quantificação das solicitações atuantes é simulada por incrementos sucessivos de carga que pretenderam reproduzir a evolução da escavação de acordo com o faseamento estabelecido para a realização da parede moldada. Ou seja, como o Miguel Conceição falava há pouco, cá está, é preciso definir de forma exaustiva qual o faseamento para que depois não tenhamos surpresas desagradáveis. Isto foi feito considerando os diagramas de impulso mínimo, ou seja, de impulso ativo, fase provisória, adicionados das sobrecargas nas confrontações e dos impulsos hidrostáticos. Com resposta da estrutura aos incrementos de carga caracterizada pelo estado de tensão no terreno determinado na etapa anterior. O que é que isto quer dizer? No fundo, o estado de tensão de uma determinada fase é definido pelo estado de tensão da fase anterior, ou seja, simulando um stage construction. Sendo assim possível determinar a envolvente de esforços e deslocamentos para todas as fases de escavação, até ser atingida a profundidade, a cota de fundações do edifício e se proceder ao dimensionamento desta estrutura de contenção para a fase definitiva. Recorrendo-se agora a modelos em que as cargas atuantes são afetadas pelo coeficiente de impulso em repouso, ou seja, mais gravoso, adicionado pelo impulso hidrostático até à superfície, portanto admitindo uma subida futura, eventual, do nível freático, estando nesta fase, sendo o travamento nesta fase assegurado pelas lajes do edifício. A simulação numérica e o dimensionamento desta solução específica foi então realizada através de 4 perfis de cálculo tipo que pretenderam traduzir as particularidades de cada confrontação
por forma a obter a envolvente dos deslocamentos, dos esforços e das tensões no solo para todas as fases construtivas. Considerando os materiais adotados e os regulamentos em vigor, estes perfis permitiram avaliar o desempenho e proceder ao dimensionamento da solução, considerando a envolvente de todas as combinações de ações, quer de fase provisória, quer de fase definitiva, por forma a determinar as deformações máximas de cálculo, a calcular as armaduras da parede moldada, a dimensionar as ancoragens de travamento e também os sistemas de escoramento metálico. E, além disso, dimensionar a capacidade de suporte da parede moldada às ações verticais dos pilares existentes na periferia, que descarregam diretamente sobre esta estrutura, também as armaduras de reforço para os esforços de flexão, que são resultantes das excentricidades desses pilares face à real implantação da parede de contenção, ou seja, ao desalinhar do centro de gravidade dos pilares com o centro de gravidade da parede moldada, o que provoca momentos fletores à cabeça que são equilibrados pelas lajes, mas que implicam o reforço da estrutura de betão armado, e também conceber sistemas de ligação das lajes das caves do edifício à estrutura da parede moldada, que foram materializados aqui, tal como este esquema ilustra, por estes ferrolhos de ligação. Com o objetivo de avaliar as condições de segurança durante a execução da obra, validar as hipóteses de cálculo adotadas no projeto e, no caso de comportamentos estruturais anómalos relativamente ao previsto, permitir intervir atempadamente na reformulação das soluções construtivas adotadas, o projeto, tal como já dito pelo Miguel, previu a implementação de um plano de observação e instrumentação. Muito importante este plano, que visou a identificação de possíveis anomalias ou acidentes, das suas causas e consequências. Plano esse que incluiu a definição dos parâmetros a controlar, dos dispositivos a utilizar, a metodologia a utilizar para as leituras, a sua periodicidade e também os níveis de alerta e de alarme. Salienta-se que os dispositivos de observação não foram implementados apenas para aferir o comportamento da contenção, mas também e sobretudo o seu efeito nas estruturas vizinhas, o que levou à instalação de fissurómetros, de alvos topográficos, de prismas topográficos também nas fachadas dos edifícios existentes nas confrontações desta intervenção. Outro capítulo imprescindível de um projeto de escavação e contenção periférica é o faseamento construtivo da solução, que deve ser, na medida do possível, o mais detalhado e fazer parte não só da parte escrita, mas também das peças desenhadas. Nesta apresentação, irei fazê-lo assim de uma forma genérica, desta obra, mas de uma forma genérica, através de uma breve descrição do faseamento construtivo de uma parede moldada, onde o processo é iniciado pela execução dos muretes guia, seguida da escavação dos painéis primários com a introdução simultânea dos fluidos estabilizantes. Neste caso foi bentonite, mas poderiam ter sido polímeros. O solo é que dita qual o fluido estabilizante mais adequado para cada intervenção. Segue-se, após a introdução dos fluidos estabilizantes e conclusão da vala de um painel primário de parede moldada, a introdução das caixas de armadura e das tacas prancha, que no fundo fazem o interface entre os painéis primários e os painéis secundários sucessivos e também entre os secundários, os sucessivos e os terciários. Este processo segue com a betonagem submersa dos painéis e com a remoção dessas tais estacas prancha de interface entre os primários e os outros painéis. O processo repete-se com a escavação para os painéis secundários, desde a introdução escavação acompanhada da introdução de fluidos estabilizantes, introdução das caixas de armadura, betonagem submersa destes painéis, até se proceder ao saneamento do topo da parede moldada. Havendo condições então de iniciar a construção da viga de coroamento, que funciona como um elemento único que interliga os painéis primários, secundários, terciários ou sucessivos entre si. Sendo então agora possível, executada a parede moldada em todo o perímetro, proceder à realização do primeiro nível de escavação, sucedido pela execução do primeiro nível de ancoragens, repetindo estas operações para o segundo nível de travamento e assim sucessivamente, até ser atingida a cota geral da escavação, neste caso a cerca de 14,5 metros de profundidade, prevendo a execução de 4 ou 5 níveis de ancoragens em função das especificidades de cada confrontação, tudo isto definido nos cálculos de dimensionamento, sendo que na confrontação onde se verificou ser impossível a realização de ancoragens, a estabilidade da contenção foi assegurada por um sistema de escoramento de grande vão
adotando procedimentos de avanço semelhantes aos apresentados, com a particularidade de ter envolvido a implementação de 6 níveis de travamento. Após a aprovação do projeto de contenção, estamos então em condições de iniciar a execução da parede moldada, que se processa a partir de uma plataforma de trabalho criada após, neste caso, demolição dos edifícios devolutos que existiam na área de implantação do lote. Alguns deles tinham paredes milheiras com os edifícios das confrontações. Neste caso, houve ainda necessidade de implementar medidas para intervencionar aquelas estruturas, infraestruturas enterradas, por forma a contrariar a impossibilidade do seu atravessamento pelo equipamento de escavação de parede moldada. Tendo-se corrido à demolição dessas infraestruturas através de uma pré-furação à rotação, ou seja, com equipamento de execução de estacas, seguida do enchimento dessa pré-furação com betão pobre, que no fundo era colocado de forma imediata, evitando o desconfinamento do solo, mas com uma capacidade estudada para que fosse possível o seu atravessamento pelo balde escavador da BEN, que executa, no fundo, os painéis de parede moldada. Como eu dizia, que permitiu o seu atravessamento. Estas medidas foram adotadas nas confrontações oeste e norte, portanto, as confrontações onde se encontraram os tais obstáculos, e foram fundamentais para a execução da parede moldada, sem ter que recorrer a trépano. O trépano é uma ferramenta de impacto que imporia vibrações potencialmente nefastas às estruturas vizinhas. E tudo isto foi feito minimizando os efeitos da descompressão do solo, uma vez que o enchimento desta perfuração era feito no imediato através de betão pobre. Passando agora à fase de escavação, portanto, ilustrando o decorrer da escavação, aqui uma imagem do primeiro nível de ancoragens, do avanço da escavação, com a execução do primeiro nível de escoramento e do segundo nível de ancoragens das confrontações oeste e este, respectivamente. Uma imagem que ilustra a montagem do segundo nível de escoramento e o avanço da escavação, acompanhado pela demolição dos troços de muralha e de caneiro existentes no interior do lote, ou seja, os do alinhamento da parede moldada já haviam sido demolidos, digamos assim, pela pré-furação, mas o avanço da escavação veio a mostrar algo que já sabíamos, que é a existência destes obstáculos, que são bastante visíveis ou facilmente visíveis nestas fotografias. Na foto mais à direita é ainda visível um pormenor do sistema de fundação da muralha, que era constituído por estacas de madeira encimadas por uma grelha de barrotes que também foram expostos, não é, pelo avanço da escavação. Uma imagem, já depois de atravessadas estas infraestruturas, que ilustra a montagem do terceiro nível de escoramento, do quarto nível de travamento, escoras de um lado, ancoragens do outro. Nesta imagem do final de agosto de 2018 já é possível observar a escavação após o quinto nível de escoramento e aqui, no seu final, atingida após montagem do sexto nível de escoramento da confrontação oeste e quinto nível de ancoragens da confrontação este. O que permitiu a execução das fundações do edifício, que neste caso eram materializadas por microestacas seladas na formação neocretácica, que aflorava a cerca de 6 metros abaixo do fim da escavação. Construídas as fundações, seguia-se a construção da estrutura do edifício, portanto a estrutura enterrada do edifício, utilizando métodos tradicionais, quer isto dizer, de baixo para cima, com a particularidade desses trabalhos terem de ser realizados, mantendo os escoramentos definidos para fase provisória, cuja concepção e montagem já havia sido executada após uma análise cuidada do projeto do edifício, por forma a que a sua implantação não colidisse com os elementos estruturais de fase definitiva, ou seja, os pilares, as paredes e as lajes enterradas do edifício. Nestas imagens constata-se que, apesar dos evidentes constrangimentos impostos pelo sistema de escoramento, o facto da sua implantação não entrar em conflito com a estrutura do edifício permitiu que o avanço desta obra se processasse sem haver necessidade de implementar medidas complementares de travamento. A conclusão da estrutura enterrada do edifício permitiu a remoção progressiva e criteriosa dos elementos de travamento provisório da contenção, ou seja, as escoras e as ancoragens, sendo a estabilidade, a partir desta fase, assegurada pelo travamento conferido pelas lajes enterradas.
Todos estes trabalhos foram acompanhados por leituras contínuas do sistema de observação implementado, monitorizando a evolução das deformações ao longo do avanço da escavação e durante a transferência de carga associada à desativação dos travamentos provisórios após a construção das lajes enterradas do edifício. Neste slide são ilustrados os registros das medições nos alvos topográficos instalados durante a execução da parede moldada e durante a realização da escavação, com níveis abaixo dos níveis de alerta definidos, portanto os níveis de alerta os mais baixos, sendo aqui expostos esses registros nos prismas topográficos instalados nas fachadas dos edifícios vizinhos durante a realização da escavação, também com níveis bastante abaixo dos níveis de alerta, e finalmente os registros das medições nos 2 inclinómetros instalados, também com valores abaixo dos níveis de alerta. Em jeito de resumo, quero assinalar que os registros efetuados nos inclinómetros, nos alvos e nos prismas topográficos revelaram-se convergentes e abaixo dos níveis de alerta e, consequentemente, de alarme, que as medições no piezómetro instalado permaneceram praticamente inalteradas, o que revela que a estrutura de contenção realizada não introduziu alterações significativas no nível freático e que os fissurómetros também não revelaram qualquer evolução nas fissuras das empenas dos edifícios vizinhos, o que poderá ser entendido como indicador de que a escavação não contribuiu para que se verificassem assentamentos relevantes nessas edificações. Entrando nas conclusões, gostaria de acrescentar que a interpretação exaustiva das condições físicas, geotécnicas e hidrogeológicas de cada intervenção, aliada à experiência e a uma modelação numérica com critérios de dimensionamento adequados, é absolutamente fundamental para o correto desenvolvimento de um projeto de contenção, que não deve dispensar o acompanhamento técnico da escavação, incluindo a análise dos registros do plano de observação e instrumentação, que constitui um elemento muito importante para qualquer obra deste tipo, qualquer obra de escavação, que neste caso permitiu aferir que tudo correu em conformidade com os pressupostos assumidos em fase de projeto, mas noutras situações permitiria antever cenários e acionar medidas que mitigassem a evolução das deformações, funcionando como um elemento crucial de avaliação dos critérios de uma análise de risco, por forma a evitar a ocorrência de danos expressivos nas estruturas vizinhas ou mesmo o colapso das estruturas de contenção, com todas as consequências que lhe estão associadas. Para concluir, quero apenas referir que é a minha convicção que apenas com a estreita colaboração entre os projetistas, os empreiteiros, os donos de obra, a fiscalização e as entidades licenciadoras será possível a concessão de soluções que permitam a resolução das complexidades muitas vezes associadas a este tipo de intervenções. E assim concluo a minha apresentação. E passando a palavra ao engenheiro Mateus Brito, não sem antes fazer aqui, fazer com que esta partilha seja fechada. Ok. Então, eu agradeço esta interessante apresentação, no caso de obra, que no fundo se encaixa bem dentro daquilo que são as recomendações da área da geotecnia. Aqui a imagem do Paulo Ramos ainda, do Paulo Ramos ainda não desapareceu, já desapareceu agora, não é? Não. O seu e-mail. Aqui o e-mail para não se ver aqui a família. Não estou a conseguir despartilhar isto. Não sei se o nosso colega da ordem consegue desativar esta. Não permite. Ela não está tapado pelas imagens. Não. Já consegui. Ora, muito bem. Já saiu. Demorou tempo, mas saiu. Desculpa. Não tem problema. Bom, mas dizia que este caso de obra é um caso bastante interessante e, enfim, representativo daquilo que no fundo, está estabelecido nas recomendações. Nós não temos aqui perguntas. Houve aqui um colega que fez uma pergunta, mas que já considerou que essa pergunta estava respondida. Isso tinha a ver com o que foi considerado para o impulso hidrostático.
Relacionado com esta pergunta, queria perguntar ao Paulo se o facto do nível freático estar tão elevado causou alguns problemas especiais depois durante a execução, nomeadamente na execução das ancoragens, porque as ancoragens a partir, penso eu, do segundo nível para baixo já estariam feitas em contacto com o nível freático e, portanto, com uma abertura dos painéis para depois introduzir os cabos, as ancoragens, etc., há sempre a possibilidade de haver alguma passagem de água para o interior. Portanto, há que utilizar processos executivos especiais para fazer com que essa água, o acesso dessa água ao interior da escavação seja controlado. Essa era uma primeira questão. A segunda questão é sobre as juntas dos painéis. Quer dizer, do que eu vi da apresentação, de facto os painéis estavam com bom aspecto e as juntas dificilmente se viam, não é? Portanto, a ideia é que a execução correu muito bem, mas há sempre a preocupação quando fazemos painéis de paredes moldadas, a ver, especialmente neste caso em que o nível freático está muito alto e, portanto, para uma profundidade maior, em que a pressão da água também é maior, de haver alguns acessos de água ao interior através das juntas dos painéis. Eu pergunto se neste caso houve algum problema desse tipo e se foi preciso depois fazer alguma injeção dessas juntas dos painéis, como muitas vezes têm que ser feitas. E ainda ligado a isto, gostava de saber se os painéis, a verticalidade dos painéis foi conseguida, digamos assim. Um dos problemas que nós podemos ter, mas enfim, especialmente as escavações mais profundas, é se os painéis não sofrem desvios em profundidade, não é? Que possam criar problemas até a profundidades maiores, em que dois painéis poderão ter desvios em direções diferentes, não é? E, portanto, propiciar depois ali uma zona de contacto de menor espessura. Portanto, no fundo, são estas questões que eu gostava que o Paulo, com certeza que já teve muitos exemplos destes em obras, e que transmitisse um pouco a experiência que tem. Muito bem. Vou começar então pela primeira questão, a questão das ancoragens. Efetivamente aqui nós estamos perante solos bastante maus, mas felizmente em termos de permeabilidade, como a matriz, tirando os aterros, o segundo nível de ancoragens revelou-se, vá lá, eu não vou dizer problemático, mas exigiu medidas mais criteriosas, vou adjetivar assim, mas felizmente em profundidade, portanto, o terceiro, o quarto e o quinto nível, já estávamos numas aluviões que tinham o coeficiente de permeabilidade relativamente baixo. O que é necessário, e isto ocorre essencialmente em solos arenosos com nível freático elevado, é, se tivermos que usar ancoragens, não é? Porque aí eu diria que ancoragens seriam a evitar, não é? Principalmente se a permeabilidade das areias for muito elevada, ou seja, se tiverem poucos finos, como costumamos dizer, temos que fazer uma injeção prévia, que no fundo evite que a furação para a execução das ancoragens implique uma entrada contínua de água, e mais importante do que a água e todos os problemas que nós tivemos desse género em obras, é quando não é água, mas sim água suja, com finos e depois grossos, e sim potencia a ocorrência de assentamentos à superfície. Neste caso, e nós temos muita experiência na execução deste tipo de estruturas de travamento, neste caso, felizmente, correu tudo bem, mas não foi necessário implementar nenhuma medida de injeção. Existem vários produtos que podem ser injetados previamente para mitigar, digamos assim, este fenómeno da entrada excessiva de água e de finos no interior da escavação, mas neste caso correu tudo sem haver necessidade de grande implementação destas medidas. Falando das juntas, de dizer que muitas vezes com nível freático elevado, nós vemos muitos projetistas e muitos projetos com que lidamos ou que até executamos a preverem a adoção de juntas de waterstop, mas na nossa experiência, e pronto, isto eu vou falar a nível pessoal, não é? Não posso falar a nível empresarial, porque cada pessoa tem a sua convicção. São mais os malefícios da introdução de juntas de waterstop
no interface entre os painéis primários e os secundários, ou seja, a probabilidade da execução correr mal acaba por, em muitos casos, a não ser em casos de areias altamente permeáveis, a desaconselhar este tipo de estruturas que, no fundo, funcionam como uma borracha que, além de condicionar a colocação das armaduras, muitas vezes, na experiência que nós temos, é que na remoção da estaca-prancha, a junta waterstop vai agarrada e ficamos ali com um problema muito difícil de resolver. Aqui, como eu disse, tirando os 5 metros de aterro, que eram aterros arenosos, também tinham uma matriz argilosa, também não tinha uma permeabilidade muito elevada. Os painéis ficaram muito bem executados e a entrada de água era perfeitamente residual. Apesar de termos ali o Tejo, que é no fundo uma fonte de alimentação de água para qualquer obra de escavação, ter ali o Tejo mesmo nas imediações, felizmente a execução correu bem e não houve necessidade de proceder a nenhuma metodologia que mitigasse, digamos assim, a entrada de água e de sol, mais uma vez, pelas juntas. O que se teria que fazer, caso isso viesse a ser verificado, seria a execução de injeções, de preferência com o equilíbrio hidrostático mantido, portanto, deixando entrar água para não haver desequilíbrio hidrostático, senão o material de injeção seria lavado, e com esse nível hidrostático mantido, injetar o extradorso de qualquer junta que estivesse menos boa. Mas neste caso não houve necessidade de recorrer a nenhuma dessas técnicas. Quanto ao desalinhamento dos painéis, é muito importante termos uma boa viga, uns bons muretes guia. Neste caso usámos uma bena hidráulica, que também, como usa uma vara Kelly, de alguma forma minimiza o desalinhar dos painéis. Estávamos a atravessar solos sem obstáculos, sem grandes obstáculos, tirando aqueles obstáculos que foram removidos com perfuração, eram solos que se escavavam bem e, portanto, foi, eu vou dizer fácil, não é fácil quando se tem profissionais competentes a manobrar os equipamentos, mas infelizmente a verticalidade dos painéis correu como era expectável, respeitando o enquadramento normativo das paredes de diafragma e sem problemas de maior para as juntas e para depois a arquitetura, no fundo, que poderia vir a ser afetada, e também a continuidade pelo interface de ligação entre os painéis primários e os secundários, terciários e sucessivos. Não sei se fui claro nas minhas respostas, engenheiro Mateus de Brito, mas penso que sim. Entretanto, temos aqui mais 2 perguntas. Uma delas é se foi adotado algum sistema de bombagem no interior da obra. Sim. Apesar de ter todas estas obras, quando temos nível freático, por melhor que seja a parede moldada, existe sempre uma bomba em obra. Neste caso, pronto, há algo que eu não referi, estava nas imagens, eu não referi especificamente, nós tínhamos muitos pilares, o edifício é relativamente exíguo e a concepção estrutural impunha que muitos pilares estivessem na periferia, ou seja, tínhamos cargas na estrutura de contenção, neste caso na parede moldada, bastante elevadas. O que é que isso obrigou? Obrigou a que a ficha da parede moldada tivesse que atingir as formações geomecanicamente competentes, ou seja, atingir as formações neocretácicas praticamente impermeáveis. Esse facto fez com que a estrutura de contenção cortasse por completo as potenciais entradas de água no interior e no fundo, garantiu uma estanquidade à solução. Isto constatou-se porque, apesar de nós termos um sistema de bombagem implementado, não é? Tínhamos sempre que bombar a água que estava retida, digamos assim, pelo perímetro da contenção, nós constatámos que, além dessa água, a água que entrava era muito, muito, muito reduzida. Muito bem. Então, temos aqui uma última questão, que é se a análise sísmica ou pseudostática foi muito condicionante para o dimensionamento da parede moldada e que programa é que foi utilizado. Eu adiantaria que este assunto teve uma discussão acalorada no seio do grupo de trabalho, até porque as recomendações de 2004 tinham um capítulo sobre dimensionamento das ações sísmicas. Nestas recomendações, nós achamos
que não deveríamos manter esse capítulo, porque foi feita uma análise, enfim, já vinha sendo feita há bastante tempo, análises deste tipo, e dado que o período de vida da obra, deste tipo de obras provisórias, é muito reduzido, quer dizer, enquanto que nós, para o dimensionamento sísmico dos edifícios, vamos considerar períodos de vida da obra de 50 anos, que é o que é habitual considerar-se, e, portanto, isso conduz a períodos de retorno e probabilidades de excedência relativamente altos. Neste caso, se entrarmos com um período de retorno de 2 anos, chegamos a níveis de aceleração muito baixos, da ordem de 1, 2% da aceleração da gravidade, o que praticamente não faz muito sentido estar, digamos, a complicar os cálculos com níveis de aceleração de 1, 2, 3%, ou seja, consideramos que 3% é um valor até ao qual talvez não se justifique estar a fazer cálculos específicos de dimensionamento sísmico. Pronto, eu não sei. Isto foi a discussão que nós tivemos no seio do grupo e que resolvemos não manter o dimensionamento das ações sísmicas, mas manter esse dimensionamento para condições especiais, geralmente para obras da categoria 3 e para condições muito especiais. Que, enfim, no fundo é preciso fazer uma análise muito detalhada. Agora, para as obras de categoria 1 e categoria 2, categoria geotécnica 1 e categoria geotécnica 2, não quisemos estar a onerar muito o dimensionamento das obras, quando na realidade depois isso não se traduzia praticamente em decisões concretas em termos de dimensionamento em relação ao que é necessário no caso Estado. Mas eu pedi ao Paulo Ramos para também dar a resposta neste caso concreto. O engenheiro Matheus Brito já praticamente respondeu, não é? Mas neste caso, e em todos os casos, o que se faz sempre é o que nós fazemos aqui no nosso gabinete de projeto, é uma análise sísmica. Em determinados contextos, ela pode ser relevante, mesmo em fase provisória. Aqui, assumindo um período de retorno de 2 anos, foi o que foi assumido, e considerando as características do local, verificámos que essa análise não era condicionante. Condicionante sim para a fase definitiva, aí o projeto já é um projeto de estabilidade, não é um projeto de escavação e contenção periférica, mas se eu bem me lembro, e agora estou a fazer um exercício de memória, penso que obtivemos acelerações da ordem de 1.5, 1.7 metros por segundo quadrado, que no fundo não se revelaram condicionantes para o dimensionamento de estrutura de contenção. Porventura poderiam ser condicionantes em casos de areias monogranulares, passíveis de se liquefazerem durante uma ação sísmica, poderia provocar uma ruptura das ancoragens por liquefação do solo do bulbo. Uma série de situações, ou seja, não é na minha opinião, não é uma análise a descartar, mas neste caso não se revelou condicionante. Muito bem, então mais uma pergunta e penso que com esta resposta iremos encerrar aqui o nosso webinar. Trata-se de uma questão de um estudante universitário ainda, não diz se já está na fase terminal do curso ou não, que pergunta se não se poderia ter recorrido a bandas de laje em vez da solução de escoramento metálico ou mesmo das ancoragens. O que é que o Paulo Ramos tem a dizer a isto? Claro que poderia, estudámos essa solução, mas tudo está relacionado com custo-benefício. Neste caso, a nossa avaliação e a solução de bandas de laje até parece adequada, porque em obras muito extensas é uma solução algo complexa, não é? No fundo, porque as bandas de laje trabalham como vigas deitadas, elementos estabilizantes, que no fundo usam as paredes perpendiculares a cada banda de laje para o travamento, mas neste caso, por questões relacionadas com o projeto de estrutura, que ainda não estava terminado, por questões relacionadas com o constrangimento do espaço de escavação, que por si já era exíguo, essa hipótese foi abandonada e no fundo implementou-se uma solução de escoramento de grande vão. Acredito que as obras têm muitas particularidades, esta tinha as particularidades dela, não é? Mas acredito que outra obra com outra sequência de aprovação de projetos e com outra urgência, ou seja, uma urgência menor do que esta tinha, porventura pudesse ter desencadeado uma solução desse tipo,
mas neste caso o que se revelou mais adequado e mais, digamos assim, mais adequado e mais económico foi a implementação de uma solução de ancoragem, que tem a grande vantagem de não limitar o espaço de escavação, não é? E de não conflituar com a execução posterior, ou conflituar muito menos com a execução posterior da estrutura enterrada, e no lado do metro, ou seja, aquela frente de escavação onde não era possível a utilização de ancoragens, a adoção de escoramentos de grande vão. Mas sim, a solução de bandas de laje, é tudo uma questão de dimensionamento, era uma solução passível de ter sido implementada. Pronto, bem, penso que chegamos ao fim do nosso webinar. Ainda há aqui uma pergunta sobre bombagem, mas que eu penso que já foi respondida anteriormente. Eu, antes de terminar, gostaria para já de agradecer aqui aos nossos oradores especiais, ao engenheiro Miguel Conceição e ao engenheiro Paulo Ramos, pelas interessantes apresentações que fizeram e que, no fundo, complementaram, de facto, muito bem tudo aquilo que está escrito e que pode ser consultado por todos. Queria também agradecer aos outros elementos deste grupo de trabalho, que foram o Dr. Gabriel de Almeida, que eu já tinha referido na minha apresentação, mas que também participou mais uma vez neste grupo de trabalho, a doutora Glória Espírito Santo, que é do Departamento de Geotecnia da Câmara Municipal de Lisboa, e o nosso colega Rui Tomásio, da empresa AGET SJ. Portanto, se aqui os meus colegas oradores não tiverem mais nada a acrescentar, eu vou dar por encerrada este webinar, relembrando aos participantes que ainda temos neste momento, que são 121, que participem também, não se vão arrepender, do próximo webinar sobre valas, não é? Portanto, que também constitui um capítulo deste livro das recomendações. Portanto, eu agradeço a atenção de todos e espero a vossa presença na próxima semana.